Here's Master Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. A Hilda, ela misturava na obra dela tanto termos de baixo calão, né, até a alta erudição. Para depois da tempestade, para novo amor chegar, para que entrem os insetos, para que dentro desembolorar. Olá, eu sou Adriana Couto, Metrópolis no ar. O cinema perdeu um dos últimos grandes ícones da era de ouro de Hollywood, o ator Kirk Douglas. Um homem forte, durão, mas com humor, estilo e muita personalidade. De galã a vilão, Kirk fez um pouco de tudo. A carreira começou no teatro da Broadway, mas foi interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Depois de servir a Marinha no conflito, Kirk conseguiu o primeiro papel no cinema em O Tempo Não Apaga, de 1946. Começava ali uma trajetória de quase 70 anos, marcada pela grande parceria com Burt Lancaster, com quem fez 8 filmes, e papéis marcantes como em Spartacus, de Stanley Kubrick. Foi indicado ao Oscar de melhor ator por 3 vezes e ganhou um honorário em 1996. Era pai de 4 filhos, entre eles o ator Michael Douglas. Símbolo de Hollywood, daqueles que os americanos chamam de larger than life, maiores que a vida, Kirk Douglas tinha 103 anos. E agora vamos com as estreias da semana. Tem filme francês com Gérard Depardieu, tem história de super-heroínas, ou seriam super-vilãs, e uma sátira ao nazismo, que tem 6 indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor atriz coadjuvante, para Scarlett Johansson. I'm so fucking over clowns. Está estreando Aves de Rapina, Arlequina e sua emancipação fantabulosa. O grande barato de Aves de Rapina é que é um filme que absolutamente não se leva a sério, tem um tom completamente psicodélico, é uma gigante confusão. You need me. Basicamente, a Arlequina, que é de novo a Margot Robbie, ela começa o filme falando que se separou do Coringa, e isso torna ela um alvo em Gotham City, porque ela não tem mais a proteção do Coringa, e por isso ela tem que juntar uma equipe nova para tentar se defender do maior mafioso da cidade que quer a cabeça dela, que é o Máscara Negra, interpretado pelo Ewan McGregor. Aí, nesse tempo, são 5 mulheres, cada uma com motivações diferentes. Então, a gente tem a Caçadora, René Montoya, Cassandra Cain e a Canário Negro, que é uma cantora que se torna motorista e tem poderes que ela não gosta de revelar. None of us are walking out of here unless we work together. É um filme completamente girl power, completamente voltado para o público feminino, mas é um filme de ação muito legal também, dirigido pela Kathy Han, que funciona muito bem na tela grande, porque é um filme muito colorido, só que às vezes ele não faz o menor sentido. Então eu gosto muito de ver o empenho que a Margot Robbie tem com a personagem Arlequina, empenho tal que a própria atriz também é produtora do filme, e ela segura muitas vezes a ação na base do carisma, porque muitas vezes a coisa toda fica bem confusa, mas no fim das contas isso pouco importa, porque é um filme que diverte, é um filme delicioso e talvez seja de novo, mais uma vez, um recomeço para DC tocar os seus personagens no cinema. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Big cosmos. Harley, focus. Okay. O que é mais fascinante nesses filmes de super-heróis modernos é quando o estúdio escolhe um diretor
com ideias inusitadas. Daí ele faz um filme que faz muito sucesso e ele ganha carta branca para tocar o projeto seguinte da maneira que ele quiser. É o caso do Taika Waititi, o diretor neozelandês que fez Thor Ragnarok. E Thor fez tanto sucesso que abriu as portas para ele tocar uma ideia inusitada, que era adaptar para o cinema Jojo Rabbit. O Jojo Rabbit, o Jojo, o menino em questão, que é o Roman Griffin Davids, é um garoto de 10 anos, alemão, da juventude hitlerista, que idolatra Adolf Hitler e acha que os judeus são monstros com chifres e poderes sobrenaturais, porque é isso que ele aprende todos os dias na escola. Ele faz isso também porque ele tem um amiguinho imaginário chamado Adolf, que a gente sabe bem que é o Adolf Hitler, interpretado pelo próprio Taika Waititi. I don't think I can do this. Was? Of course you can. As coisas meio que mudam quando ele descobre que a mãe dele, a Scarlett Johansson, esconde em casa uma menina judia. Uma menina que tentou fugir e acabou ficando na Alemanha e é protegida pela mãe dela, que é contra todos os valores do nazismo. Então, o Taika Waititi constrói uma fantasia um pouco agridoce, com um clima muito leve, por sinal, que consegue denunciar os absurdos que eram o regime nazista e qualquer regime totalitário que mexe com a mente, principalmente das crianças bem pequenas. Today you boys will be involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. Muita gente fala, mas não tem como fazer piada ou tentar suavizar o nazismo, né, mostrar como palhaços e tal. Eu vejo pelo contrário, eu vejo que ao retratar nazistas como completos palhaços, incompetentes e idiotas, o Taika Waititi está mostrando que a gente tem que ficar sempre vigilante, porque mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, a gente não pode acreditar que a pessoa que representa o mal é só um palhaço. É um palhaço que pode fazer coisas horríveis. You're not a Nazi, Jojo. You're a 10-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of a club. Gerard Depardieu continua sendo um dos atores que mais trabalha no cinema mundial, com uma média de 5 ou 6 filmes por ano. A Chance de Farid, que está estreando agora, é um drama que coloca o ácido francês como um mestre do xadrez. E ele acaba sendo mentor de um menino que vem de Bangladesh, Farid, que se torna campeão júnior de xadrez mundial, mesmo sendo nascido em Bangladesh e hoje vivendo na França. Então é um filme que tem uma mensagem edificante, é um filme que mostra uma jornada de um herói inusitado, tudo isso coroado com o talento de Gerard Depardieu. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants. Bom, domingo tem Oscar, você já está sabendo, né? E amanhã a gente vai fazer um bolão aqui no Metrópolis. Mostra para você esse bolão com os nossos críticos de cinema e o Cunha Júnior também, que está voltando das férias. Então, aguardem. Em 2020, a escritora Hilda Hilst completaria 90 anos. Por isso, o MIS preparou um projeto revelando Hilda Hilst. Na exposição, a gente encontra retratos dela, desenhos e aquarelas pintados pela autora, edições originais dos livros e uma instalação que tem a voz de Hilda ecoando, como se viesse do além. O projeto também tem uma programação de leituras dos textos para teatro de Hilda. Eu vou começar tocando um tema, um simples tema de um compositor que a Hilda gostava muitíssimo, que é um compositor tão estranho e tão espetacular como ela, que é o Tom Waits, que ela gostava muito. A curadoria dessa exposição tem um quê a mais, porque você chegou a morar com a Hilda Hilst alguns anos na Casa do Sol. Exato, Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Já começa daí, né? Tem uma intimidade, né? Já gerou intimidade, um conhecimento maior sobre a obra, sobre a pessoa, eu acho. Eu morei com ela nos anos 90, durante quase 4 anos. Você acompanhou muito, né? Eu acho, de um dia a dia dela, que todos nós somos curiosos de saber como é que era essa Hilda, como é que era ela, olha, de fato. no dia a dia, ela tinha uma disciplina ferrenha com a literatura, com o ato de ler. Então ela lia de 8 a 12 horas todos os dias. Nossa. E ela lia, às vezes, temos aqui na exposição algumas fotos do ambiente doméstico dela, da mesa de trabalho dela, do quarto dela.
A Ailda escreveu mais de 40 livros, mas temos livros com capa, com desenhos do Wesley do Kili, por exemplo, capa da Maria Bonomi, capa da própria Ailda, da Tomi Otaki. Então ela tem uma relação muito estreita com as artes visuais e eu quis colocar isso em evidência e também com os desenhos dela, que é algo completamente desconhecido ou praticamente desconhecido. Pouca gente sabe que a Ailda desenhava muito. E na mostra nós também temos 10 aquarelas delas e 5 desenhos de uma coleção particular que nunca foram exibidos. É interessante, Cris, falar que a Ailda começou a escrever poesia, só foi escrever prosa em 1970, com Fluxo Floema. Mas entre 67 e 69, em plenos anos de chumbo da ditadura, ela percebeu que a poesia dela não conseguia dizer, não conseguia alcançar aquilo que estava acontecendo naquele contexto. E ela resolveu, então, enveredar pelo teatro. E acaricia os lábios, babando, imprudente no casaco. É bom e manso o meu casaco roço. Às vezes grita. Se te lembrasses de mim, quando prolixa, leva-me. Então, o público vai ter a oportunidade de conhecer a dramaturgia da Ailda, que é altamente eficaz e poderosa e dialoga muito com os dias atuais que nós estamos vivendo. Mas vem vindo de ti um entremuro de sons e de cicios, um labiar de sabores. Ailda pedindo contato com o povo cósmico. A tua obra, ela é inspirada nessas experiências, né, que a Ailda fazia de tentar contato com os amigos que já faleceram, né? Sim, na verdade eu fui convidada para fazer um documentário sobre a Ailda e eu não conhecia exatamente a Ailda. Então fui na casa dela para saber quem era exatamente essa escritora maravilhosa e eu encontrei uma caixa de papelão do lado da cama dela com 100 fitas cassetes. Meio empoeiradas, meio jogadas. Daí eu me dei conta que ali tinha a voz dela e que eu poderia fazer então toda uma obra a partir dela, na primeira pessoa. Mas no meio disso surgiu uma oportunidade de fazer uma instalação. E o curioso é que a gente escuta ela fazendo esse contato, tentando contato com a Clarice Lispector, tentando contato com várias outras pessoas, né? O que eu acho bacana é que ela fez essa experiência viva e ela queria o quê? Ela queria entrar em contato com o quê, finalmente? Ela queria ser lida, a Ailda queria contato com o leitor. E o engraçado é que agora, já morta, ela completa a experiência pelo outro lado, porque ela finalmente entra em contato com o leitor dela, já morta. É louco isso, porque inclusive quando a gente abriu aqui no MIS, acabou a luz, né? Ah, é? Que medo. Não sei, mas eu até brinquei, né? Eu falei, gente, cuidado que pode acontecer de acabar a luz. Na Flip também. Também acabou a luz da cidade inteira. Então, eu não acredito em fantasma nem nada disso, morro de medo, aliás. Mas são coincidências, né? Sim. São pequenas coisas, pequenos mistérios. Eu acredito no mistério, e vocês? Como parte da programação paralela do projeto Revelando Hilda Hilst, neste sábado, tem a apresentação do filme Hilda Hilst Pede Contato, da Gabriela Grebe, às 21h, no MIS. Agora vamos falar de quadrinhos que você não pode ler. Isso mesmo, pelo menos ainda. É que nós separamos algumas dicas de projetos que estão buscando financiamento coletivo na plataforma Catarse. Para começar, vamos voltar até a Segunda Guerra Mundial para contar uma história pouco conhecida. A participação da Força Aérea Brasileira no conflito. A série Jambox, do roteirista Celso Menezes, está chegando ao 3º volume, com um desenhista novo, Ademir Leal. Agora eles querem mostrar a chegada dos brasileiros à Itália. Já ouviu falar do Condorito? Você que é mais novo não deve conhecer, afinal, há 17 anos ele não é publicado no Brasil. Mas o personagem criado pelo cartunista chileno Pepo, inspirado nos animais da Disney, já fez muito sucesso por aqui. Condorito chegou a ganhar desenho animado e até filme. Agora o selo Quadriculando de Recife tenta trazê-lo de volta. Coringa, talvez o grande personagem do Oscar deste ano. Prêmio praticamente certo para Joaquim Fênix.
Aproveitando o momento, a editora Script está buscando financiamento para fazer um livro sobre a história do personagem. O Homem que Ri, 80 anos do Coringa, vai trazer as origens, as principais aparições e toda a influência do mais icônico inimigo do Batman. São apenas 3 dicas, tem vários projetos de quadrinhos lá na plataforma. Vale a pena dar uma passadinha por lá e pesquisar. Metrópolis de volta. A trupe Chá de Boldo lança um trabalho inspirado na relação que a banda tem com a obra da arquiteta Lina Bobardi, responsável por conhecidos espaços de encontros e manifestações em São Paulo, como o MASP, o Teatro Oficina, o Sesc Pompeia. Viva Lina apresenta 4 faixas inéditas e uma releitura. Desde o início da carreira, a trupe Chá de Boldo dialoga com a obra de Lina Bobardi. E não só pela formação das 2 meninas da banda em arquitetura, mas muito pela relação deles com a cidade de São Paulo. Acho que é um lance meio de pensar a cidade, né? E de viver aqui e de identificar com o olhar mesmo. Tinha, assim, um inconsciente, assim, desse tipo de espaço de uso público que já estava na gente desde pequeno, assim. O primeiro espaço da Lina, por exemplo, na minha existência, que eu lembro, foi o vão do museu, o vão livre. Eu lembro de ter ido com a minha mãe numa manifestação, eu devia ter 5, 6, 7 anos de idade. Faz parte da minha memória afetiva. A gente entrou mesmo na perspectiva da Lina quando a gente tocou a primeira vez no Teatro Oficina. Às vésperas do show, a gente pegou um livro com, acho que desenhos da Lina de esboços para o teatro. E aí uma das frases que a Lina falava, eu quero quebrar as paredes, né? Ela falava, eu não posso atravessar as paredes, mas eu posso quebrar as paredes. Foi ali, entre 2008 e 2009, que eles compuseram a faixa Alina, que faz parte do primeiro álbum da banda, Bárbaro. A música volta agora repaginada. É uma experiência bem impactante pra gente, porque o lance de ter as várias alturas, né? O espaço que ela pensou fez a gente fazer um show totalmente diferente e acho que isso é um aprendizado para todos os outros, né? A faixa Vão Livre surgiu depois de uma manifestação no MASP em 2018. E o EP também tem uma marchinha sobre a disputa entre o grupo Silvio Santos e o Parque do Bexiga, área que cerca o Teatro Oficina. Ô Silvio, assim fica difícil. Nenhuma pipa sobe mais onde só cresce edifício. E ela tinha essa força, né? Era uma inventora e era radical, né? E era feminista. São lugares realmente de uma coexistência, de uma convivência radicalmente democrática, né? A Lina se encantou com a cultura popular brasileira pela simplicidade. A arquitetura da Lina, por exemplo, não é para ser contemplada, é para ser vivida. Para avermelhar a lua, para a rua poder entrar. A gente gosta desse espaço porque aqui embaixo passa o córrego Água Preta e, por lei, essa área não podia ser edificada, então a Lina pensou em fazer esse deck e, por conta disso também, os prédios se conectam por passarelas. Diz que poeticamente simbolizam um abraço. Ferro, tijolo ao concreto, com palha, com pedra, tudo projeta arquiteto tal. E quem quiser conhecer a arquitetura da Lina Bobardi, o Sesc Pompeia promove uma visita patrimonial para explorar o espaço. Olha que legal. É toda sexta-feira, também sábado e domingo, em 2 horários, 11 da manhã e 3 da tarde. E é grátis. Bom, toda quinta-feira o Metrópolis tem um momento, a hashtag TBT, que hoje traz um bloco carnavalesco de Recife, o Quanta Ladeira, que reuniu multidões por 21 anos e acabou em 2017. Mas alguns integrantes se juntaram novamente e criaram o Quanta Ataque. Eles fazem uma festa no próximo domingo no bar Terra Café, às 3 da tarde. E aí, bora recordar? A gente viaja até 2008 no embalo da folia. E volta já. E foi aquele lá dentro, passei em pé, olhos
gente que não tem nada na cabeça, que não tem nada que fazer, que se juntou para ver se fazer alguma coisa que não serve para nada. Aqui se fala, você se come o de todo mundo, se sacaneia com todo mundo, entendeu? E a gente começa se sacaneando, porque não é belicoso, é com carinho. Mas eu não sei como é que as pessoas aguentam ficar 2 horas na frente da gente ouvindo tanta besteira, uma atrás da outra. Terror psicológico, suspense e um pouco de fantasia se misturam numa série um tanto bizarra e envolvente. Servant. A criação é do cineasta M. Night Shyamalan, que também dirigiu alguns episódios. Já faz uns 3 meses que a Apple lançou seu serviço de streaming, o Apple TV Plus, com bem pouco conteúdo original. Eram só umas 10 séries, das quais só uma chamou a atenção da mídia e do público, The Morning Show. Cue her. Good morning. Mas agora a Apple TV Plus tem uma outra série que merece atenção, chamada Servant, que quer dizer algo como empregada doméstica em português. É uma produção do M. Night Shyamalan, que escreveu e dirigiu filmes como Sexto Sentido. O Shyamalan também dirigiu 2 episódios dessa temporada de Servant, e eu ouso dizer com mais elegância do que ele costuma ter nos próprios filmes. We hope you'll treat our house as your home. I'm sure you and Jericho will form an instant bond. Servant é uma trama de terror psicológico. A história começa quando um jovem casal contrata uma babá para cuidar do filho pequeno. Só que esse bebê já morreu. O que a babá vai cuidar, na verdade, é um boneco. É um reborn baby, uma cópia ultra realista de um bebê de verdade, que alguns terapeutas nos Estados Unidos usam como para ajudar no processo de superação de uma perda, quando um casal perde um filho de verdade. Isso é bem controverso, mas está lá na série. I guess we should talk about this. She's gone. You can put the doll down now. I'm fine as I am, Mr. Jenner. Servant tem um ritmo meio lento, mas os episódios são curtinhos, tem meia hora e um pouquinho mais, então dá para maratonar. Mas quem for assistir achando que todos os segredos vão ser revelados, vai se decepcionar. O Shyamalan já avisou que para contar a história que ele quer, ele vai precisar de 6 temporadas. Mas fica a dica. Servant. Há exatamente 75 anos nascia o ícone do reggae, Robert Nesta Marley. Na comemoração do aniversário, Bob Marley ganhou um novo clipe para a música Redemption Song. É uma animação que tem mais de 2.700 desenhos. E a gente encerra o Metrópolis com ela. Um beijo para vocês e até amanhã. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had